Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Grando, do IFC Campus Luzerna. Hoje eu queria contar para vocês um dos contos do escritor brasileiro Machado de Assis. O conto que eu vou contar dessa vez é chamado Conto de Escola. Ele se passa no ano de 1840, na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem como protagonista um garoto chamado Pilar, que apesar de ser muito inteligente, não gostava muito de ir para a escola. As regras das instituições de ensino eram muito rígidas e os professores tinham o poder de humilhar e castigar fisicamente os alunos como eles quisessem, muito diferente da realidade escolar atual. A figura do personagem Professor Policarpo retrata muito bem esse período. Ele era um professor muito rude, que era temido por todos os alunos da escola, já que ele utilizava uma palmatória para corrigir os alunos que ele julgava fazer coisas erradas. Na época, a escola não tinha tantos atrativos como nos dias de hoje. Então, isso justifica o fato do protagonista preferir outras atividades a ir para a escola. Narrado em primeira pessoa por Pilar, o conto mostra seu dilema quando um dos seus colegas de sala, chamado Raimundo, filho do professor Policarpo, lhe oferece uma moeda de prata em troca de auxílio nas atividades de português. O garoto, assim como todos da turma, sentia muito medo dos castigos do seu pai professor e, como tinha dificuldades na aprendizagem, decidiu recorrer ao seu colega de turma. Isso é uma outra característica da época, a rigidez e a intolerância dos pais e os castigos aplicados aos filhos. Mas, infelizmente, o que os dois garotos não esperavam é que tinha o X9 na turma deles, porque, né? Sempre tem que ser o X9. Era Curvelo, que denunciou a ação dos dois para o professor Policarpo, que estava muito furioso com os dois alunos. Como punição, Policarpo jogou pela janela a moeda de prata, humilhou os dois guris na frente da turma e usou a palmatória para castigá-los. Na saída da escola, Pilar procurou Curvelo para acertar as contas, mas o garoto acabou desaparecendo de vista. No dia seguinte, Pilar acordou bem cedo para pegar a moeda de prata que o professor arremessou pela janela. Mas no meio do caminho para o colégio, ele acabou achando um grupo de fuzileiros marchando e tocando tambor. E o garoto achou mais interessante marchar com eles do que ir para a escola. No meio do caminho, Pilar chegou à conclusão que aprendeu duas coisas. Uma foi a corrupção, com Raimundo, e outra foi a delação, com Curvelo. Corrupção e delação, dois termos que estão presentes constantemente nos noticiários do nosso país. Algumas características marcantes do autor, Machado de Assis, estão claramente presentes nessa narrativa, como a análise do caráter humano e dos valores sociais. É nítida a luta entre os valores morais dos personagens. Pilar, por exemplo, que em outras vezes havia ajudado Raimundo sem receber nada em troca, se questiona se deveria ou não aceitar a oferta do colega. Esse conto possui uma linguagem bem acessível. Tem poucos personagens, porém eles têm personalidade muito marcante. Ele também possui elementos que permitem que o leitor entenda os costumes e o contexto histórico da época. Gostou? Então vem conhecer mais contos desse cara, Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso Machado de Assis, o grande nome da literatura brasileira.